Será que existe uma relação entre a prática de atividade física, de exercícios físicos e a nossa cognição? Ou seja, a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de pensar? E sim, existe essa relação. O nosso cérebro é um órgão que, em relação ao peso corporal, ele corresponde a cerca de 2% do nosso peso total. Porém, com relação ao nosso gasto energético, ou seja, ao consumo de oxigênio, o nosso cérebro ele consome cerca de 15% de todo o oxigênio do nosso corpo. Ou seja, temos um órgão que é relativamente pequeno, mas que consome uma grande quantidade de energia. Vamos imaginar então a pessoa que é sedentária, que não pratica atividade física. Ou seja, a oferta de oxigênio, a oferta de energia está prejudicada. Vamos fazer uma analogia com a nossa vida financeira. Imagina que você está passando por um problema financeiro e você vai ter que cortar gastos. Consequentemente, o que você vai cortar primeiro? Você vai cortar aqueles luxos e deixar as coisas principais para poder resolver com o dinheiro que você tem. Quando a gente fala de seres humanos, essa capacidade de raciocínio, essa capacidade de abstração acaba sendo um luxo. Ou seja, se você tem uma baixa quantidade de energia, uma baixa quantidade de oxigênio, você não vai direcionar isso para o seu raciocínio, para a sua cognição. Porém, o contrário é verdadeiro. Se você pratica regularmente exercícios físicos, atividade física, você vai potencializar e melhorar de forma significativa a sua capacidade cognitiva. Por exemplo, estudos mostram que atividade física regular melhora a sua capacidade de memória. Exercícios aeróbicos, como por exemplo corrida, ciclismo, natação, parece ter um fator muito favorável para essa região do cérebro. A atividade física regular ao longo da vida pode também ter um efeito muito positivo com relação à perda da cognição com o envelhecimento. Alguns estudos sugerem que pessoas que fazem atividade física ao longo da vida têm um menor risco de desenvolver demência e doença de Alzheimer. A atividade física também tem um fator muito importante com relação ao humor e à diminuição do estresse. Pessoas que têm um bom humor e são menos estressadas têm uma capacidade cognitiva muito maior. A prática de atividade física também tem um fator muito importante com relação ao aumento da sua concentração. E isso tem um papel muito importante, principalmente quando falamos de crianças. Por isso que é muito importante que as crianças pratiquem atividade física. E para finalizar, a atividade física ela tem um papel muito importante com relação à regulação do sono. E já é cientificamente comprovado que o sono tem um papel muito importante com relação ao aprendizado, à memória e também à limpeza do nosso cérebro. Boas noites de sono tem um fator muito favorável com relação à manutenção das nossas atividades cerebrais. E como eu sempre digo, movimento, exercício, atividade física é um pilar fundamental para a nossa saúde. Por isso, se você não está praticando, comece a fazer atividade física, exercício físico. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Rodrigo, sou fisioterapeuta e se você gosta desse tipo de conteúdo, continue me seguindo aqui nas redes sociais. Um forte abraço, sou fisioterapeuta e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima dica de saúde. Tchau, pessoal. Até mais.